E dá um ligue nessa comparação. Aqui em cima, pandas, 14 milissegundos para resolver essa operação. Polars, 1,1 milissegundo. Isso que é uma base pequena. Imagina isso numa base gigantesca. Ih, eu acho que moiou pro pandas, hein? Não vai dar, não. Ficou curioso? Então, fica comigo aqui nesse vídeo. Salve, rapaz! Todo mundo sabe que manipulação de dados é o fator mais principal, é o crucial para um analista ou um cientista de dados. E a biblioteca mais conhecida há muitos anos para manipular dados é o Pandas. Todo mundo conhece. Inclusive, eu vou deixar o meu curso de manipulação de dados com Pandas aqui, se você quiser saber mais. Porém, a reclamação que todas as pessoas têm sobre o Pandas é, quando você tem uma base de dados que é muito grande, fica muito lento, muito lento para trabalhar com Pandas. E é aí que entra o Polars. O Polars ele foi criado para fazer exatamente as coisas que o Pandas faz, porém de uma maneira muito mais rápida, muito mais otimizada. E a primeira das coisas que faz com que o Polar seja mais eficiente é o desempenho multinúcleo. O que significa isso? O Pandas ele trabalha somente com um núcleo do seu computador. Então o nosso processador pode ter 6, 8, seja lá quantos núcleos, porém o Pandas trabalha com somente um deles, enquanto o Polars ele otimiza o seu trabalho usando todos os núcleos do seu computador. Já um pontinho para o Polars nesse sentido. O segundo quesito é otimização de consultas. O Polars ele trabalha de uma maneira eficiente para que as suas consultas realizem aquilo que você precisa, evitando desperdício e evitando que ele use memória do seu computador à toa. O Pandas ele não faz isso. Vamos a uma analogia para entender. Você tem dois funcionários que estão trabalhando nos arquivos, que eles precisam organizar os papéis, e os dois fazem as mesmas funções, um em cada arquivo. Porém, o Pandas ele coloca todos os papéis da maneira que ele recebe os papéis e vai colocando atrás um do outro. Enquanto o Polars, ele separa por data, por letra, por nome, por sobrenome, e ele sabe que quando você quiser fazer uma pesquisa sobre um nome, ele vai direto naquela letra e pega aquele nome específico. Então ele não precisa ir por todas as suas folhas para achar aquela pessoa. Já o Pandas, ele vai olhar uma por uma até achar. Então a otimização de consultas é isso. Ele vai trabalhar eficiente para que não utilize memória desnecessária para realizar aquela operação que você precisa. Talvez a principal força, o principal apelo do Polars é a capacidade de você trabalhar com uma base de dados que é muito grande, que talvez ultrapasse a sua memória RAM do seu computador, e ele consegue trabalhar eficientemente com essa base. Isso porque ele trabalha no disco do seu computador, fazendo que ele não use toda a memória do seu computador para realizar aquela operação. Enquanto que o Pandas, ele utiliza só da sua memória RAM, o limite da sua memória RAM. Então, se você tem uma base que ela é maior do que você tem de memória, ele vai trabalhar naquele limite, vai demorar para rodar, e por isso que às vezes é melhor você dividir essa base em subsets ou até mesmo samples dela, amostras daquela base, para ficar mais fácil de trabalhar no Pandas. E no Polars você consegue fazer isso de uma maneira eficiente. Então o resumo da ópera é o seguinte: enquanto o Pandas, que está no mercado há muito tempo e ele é muito mais robusto para manipulação de dados, o Polars ele vai se sobressair em desempenho, porque ele vai trabalhar em limites onde talvez o seu hardware não suportaria com o Pandas, e no Polars você vai conseguir. Isso porque ele vai utilizar de todos os recursos do seu computador, ele vai otimizar suas consultas, e isso pode ser perfeito para quem está buscando desempenho para trabalhar com uma base de dados que seja muito grande. Mas afinal, vale a pena você trocar do Pandas para o Polars? Polars agora ser a sua ferramenta principal para manipulação de dados? Fica aqui que a gente vai descobrir isso agora. E sem enrolação, sabe como que o tio faz, fi? Bora pro vídeo, parça. Então já estamos aqui na tela do computador do tio, do vulgo Calvo, e agora a primeira coisa que vocês vão ter que fazer para utilizar o Polars é instalar a biblioteca. Então você vai na Anaconda Prompt, e aqui no terminal você vai digitar pip install Polars. E lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição tudo que vocês vão precisar para essa aula, lá no meu repositório do GitHub, inclusive me segue lá no GitHub também. E a primeira coisa que vocês vão fazer é instalar, deu Enter, no meu caso eu já tenho instalado, você vai ver que já está satisfied. No caso de vocês, vai carregar de 0 a 100, quando eu terminar isso já está pronto. Simples, fácil, direto ao ponto. E aqui já estamos na tela do Jupyter Lab, o que a gente vai fazer é abrir um novo notebook. Abrimos aqui. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é importar as bibliotecas necessárias. Então import polars spl, import pandas spd e import numpy snp. Rodou as três bibliotecas, carregou o número 1, quer dizer que deu certo. E aí agora o que a gente vai começar a fazer é analisar as bases de dados de fato. Então para isso a gente vai ter que carregar a nossa base aqui. Então df
Você vai perceber que muitos dos comandos são parecidos com Pandas, então isso até facilita na sua transição de uma biblioteca para outra. E aí, para importar, a gente vai usar, ao invés de pd, pl.read. Quando a gente coloca o RE, você já vê que ele já tem vários tipos de bases de dados que eles leem. Então, não é só o CSV ou Excel, tem vários tipos. No nosso caso, a gente vai utilizar o CSV. E a base que a gente vai utilizar agora é a DF de produtos. Beleza? Chamei aqui. E agora eu vou querer ver o que tem dentro dessa base. A gente passa DF e você vai ver que a estrutura é praticamente a mesma coisa do que o Pandas. E um diferencial é que você vê no topo da sua base qual que é o tipo daquela coluna em si. Então aqui a gente tem o número, que ele é um int, o número do produto, a categoria, a marca, que são string, que significam textos, e o preço do produto ele está em float, que é o número separado por vírgula. Então até aqui não tem nada de diferente do Pandas, e você pode ver que tem alguns comandos que são exatamente iguais. Então a gente tem também o df.head para ver as linhas de cima, você tem o tail para ver as linhas de baixo, você tem o describe para ver a descrição da sua base de dados, então a contagem, aquelas análises mais estatísticas da sua base de dados, isso que a gente tem também dentro do Pandas. Você pode usar o sample também para você ver algumas linhas aleatórias daquela sua base de dados, só que aí lembrando que você tem que passar um número dentro. E aí você pode ver que ele traz 5 linhas aleatórias daquela sua base de dados, se você quiser entender como que está a distribuição dos seus dados. Você pode também fazer algumas análises das suas colunas, então do jeito que a gente fazia no Pandas, você abre o colchete, escolhe uma aqui, por exemplo, nome do produto. E aí aqui nessa coluna eu quero ver, por exemplo, os nomes que são únicos aqui dentro. Então ele me mostra, ó, quais são os nomes únicos que eu tenho. Se eu quero saber, por exemplo, o número de unique, você coloca n_unique. Você pode ver que você tem 50 produtos distintos. Você pode fazer a contagem desses valores, então value underline counts. E você sabe, ó, que dentro de cada um desses produtos você tem quantas vezes esse produto aparece. E nisso você pode ver que ele é muito similar ao que a gente tinha no Pandas. Então até aqui tudo ok. Mas aí como que eu faço se eu quiser selecionar uma ou mais colunas específicas? Você vai passar o comando df e aí você tem o select. O select, se você já sabe um pouco de SQL, a gente usa o select para tudo dentro do SQL, então isso vai facilitar para lembrar. Se você não sabe, eu vou deixar aqui também o meu curso rápido de 10 minutinhos, onde você vai aprender o básico de SQL. Acessa lá depois que acabar essa aula. Então a gente vai passar o select, e tudo que a gente for fazer relacionado a colunas dentro do Polars, a gente vai usar o comando pl.call de coluna. Então depois a gente passou o pl.call, aí a gente passa o que a gente quer dentro desse comando. Então, se eu quiser selecionar todas as colunas, eu posso colocar entre aspas e asterisco, que quer dizer selecionando todas, fecho, ele vai me trazer todas as colunas, ok? Se eu quiser ver só uma, por exemplo, eu quero ver só a nome do produto. Ele me traz só a nome do produto. Se eu quiser ver mais de uma coluna, acima de uma, a gente vai utilizar também o mesmo esquema que a gente faz no Pandas. Sempre com colchete, a gente coloca nome do produto e categoria do produto, por exemplo. Produto. Que fecha o colchetes, a gente consegue ver o quanto de colunas que a gente quer ver ali dentro. Então, para colunas, você vai utilizar o select, que você quer selecionar alguma coisa, e quais colunas você coloca dentro do PL_call. Isso é um pouco diferente do Pandas, mas também nada demais. Se eu quiser filtrar alguma coisa dentro do Polars, que no Pandas a gente utiliza o ponto query, você vai utilizar o ponto filter aqui dentro do Polars. Acho que fica até mais fácil de lembrar do que query. Então, a gente vai selecionar df.filter, abre o parênteses, sempre lembrando que quando você abre o parênteses e você segura o Shift e o Tab, ele passa dentro quais que são as instruções que você vai utilizar com aquele parâmetro. Então, dentro do DF Filter, eu tenho todas essas explicações e aqui embaixo eu tenho os exemplos. Então, ó, ele começa com Data Frame, eu quero fazer um filtro de uma coluna. Então, eu já sei que para fazer o filtro, eu vou utilizar o DF Filter, abre parênteses e o pl_call de novo, que é o que a gente vai fazer agora. Então, df_filter.pl_call, que eu vou selecionar uma coluna. Então, dentro da coluna de categoria,
categoria do produto. E dentro da minha categoria de produto, eu quero ver todos os produtos que contenha carrinho. Então, eu vou abrir aspas, passar carrinho, fecho um parênteses. E aqui o legal, quando você utiliza o parênteses, isso é praticamente para todos os IDEs, quando você passa o mouse em cima de um parênteses, você consegue ver a cor dele e qual que é o parênteses que você está fechando. Então, esse daqui está fechando esse. Então, faltaria mais um, que quando eu fecho aqui, ele também fecha o verde aqui. Então, fechei todos os parênteses, seleciono e você vê que eu tenho a minha base de dados onde a categoria de produto seja igual a carrinho. Se eu quiser diferente de carrinho, eu troco esse sinal aqui, coloco uma exclamação e carrinho. Então, eu quero que ele me traga todos que são diferentes de carrinho. Aqui no número de produto, vamos trocar agora para um exemplo onde a gente tem número. Então, eu vou trocar aqui categoria do produto por número do produto. Tem que colocar sempre igual, então se tiver minúsculo, sempre minúsculo. E eu quero onde o meu número seja igual, dois sinais de igual, e eu quero onde o meu número do produto seja igual a 1. Então, ele me trouxe, ó, no número do produto 1, eu tenho o produto 1, brinquedo de educação, marca E. Beleza, aí agora vocês já sabem como que filtra quando eu tenho um valor. Mas se eu quiser filtrar múltiplos valores, eu quero filtrar onde o produto seja 1 ou 10. Como que funciona isso? Primeiro, você vai precisar colocar essa operação entre parênteses, para dizer que essa é uma operação e eu quero realizar uma outra operação. Qual que é essa outra operação? Eu quero onde seja 1 ou 10. Então, o comando para ou é essa barra em pé. Então, essa barra em pé, você pode copiar de novo esse valor, cola aqui e troca de 1 para 10. Então, o que eu estou dizendo? Eu quero onde o meu produto seja igual a 1 ou 10. Quando eu executo essa linha, você pode ver que eu tenho o número do produto 1 ou 10. Se você quiser fazer uma operação que seja E, então você quer que seja E carrinho e um número de produto, você precisa trocar esse operador por E. E aí, nesse caso, a gente vai ver primeiro o que tem dentro da categoria carrinho. Então, eu quero onde o número de produto a gente troca por categoria do produto e seja igual a carrinho, entre aspas, porque é texto. Então, dentro do carrinho eu tenho esses produtos. Então, eu quero que ele me traga somente onde a categoria seja carrinho e o produto seja número 8. Então, por exemplo, a gente vai colocar E comercial, copia de novo isso daqui, cola aqui para frente e troca a categoria de produto por número do produto igual a 8. Então, tá aqui. Ele me trouxe onde a categoria do produto é carrinho e o número do produto é 8. Então, é assim que você utiliza operadores para filtrar uma coluna. Aí, beleza. Agora você já sabe filtrar uma coluna, você sabe selecionar diferentes colunas. Como que eu faço para agrupar essas colunas? Utilizar o group by igual no Pandas. Esse comando ele é um pouquinho diferente e eu confesso que ele é um pouquinho mais chato do que o Pandas. Vocês vão entender. Então, para fazer o agrupamento, vocês vão selecionar também a sua base de dados. O comando é igual, é o group by. E aí, dentro do group by, diferente do Pandas, você não passa qual que é a agregação que você quer fazer dentro do group by. Você vai precisar de um outro parâmetro. Então, o que eu quero agrupar? Quero agrupar por categoria do produto. E aqui dentro do Pullers, eles têm uma opção que chama Maintain Order, que significa eu quero que ele me traga na ordem que está exatamente na sua base de dados. Então, eu não quero que ele me traga uma ordem invertida, eu quero exatamente daquele jeito. Então, se você começar a teclar MA e dar um Tab, você já vai ver esse Maintain Order. E aqui dentro do Maintain Order, a gente vai manter True. Aí agora, se eu rodar esse comando, ele não vai me trazer nada, porque ele ainda precisa da agregação. Para você fazer a agregação, você vai passar um comando que é egg, de agregação. Então, .egg, e aqui dentro desse egg a gente vai passar qual que é a agregação que a gente quer fazer e por qual coluna. No nosso caso, eu quero somar o preço do produto por categoria. Como que a gente vai fazer isso? Abre parênteses, e aí lembra que eu tinha falado lá no começo que para tudo relacionado a selecionar colunas você precisa do PL call? Aqui vai ser exatamente igual. Então, pl.call, vou passar qual que é a coluna que eu quero somar, então eu quero a preço do produto.
E qual que é o tipo de agregação que eu quero fazer? Então, eu quero fazer uma soma. Então, eu passo o ponto sum, abro parênteses e fecho parênteses aqui do agregado e rodo essa linha. Aqui você pode ver que eu tenho a categoria e a soma do produto por cada uma das categorias. E se eu quiser mudar qual que é o tipo de agregação que está fazendo, eu posso trocar esse sum por min, por exemplo. Eu posso trocar por count, e ele vai fazer a contagem de quantos que tem dentro de cada um, e é assim que a gente faz a agregação. Mas aí agora que vai ficar chatinho. Se eu já fiz o sum, eu já fiz a média, eu já fiz a contagem, e se eu quiser ver os três juntos, como que eu faço isso? Primeiro, você coloca um parênteses aqui no começo, isso é só para deixar o seu comando organizado, porque senão ele vai ficar uma linha muito grande e você não vai conseguir ver aqui para frente. E aqui no agregado, a gente vai colocar um colchetes também, isso é para você poder dar Enter e ele ficar sempre no padrão certinho das linhas. Então, eu vou dar um Enter. Aqui na frente da contagem, eu coloco uma vírgula, porque quer dizer que eu quero começar uma nova agregação, e eu posso copiar esse mesmo comando, colo aqui na linha de baixo, e ao invés da contagem, eu quero a soma. Só que, faltou também o colchetes aqui, porém, quando eu faço essa operação, ele me dá um erro, porque o nome das colunas são iguais. Por mais que estejam fazendo operações diferentes, o nome da coluna é igual. Então, ele dá um problema. Então, você precisa dar um nome para essa operação. Para você dar o nome aqui dentro do Polars, você precisa passar o comando alias. Alias significa dar um nome. Então, essa operação que eu estou fazendo, vou chamar de... E aqui eu vou chamar de count. Passei o count. Aqui no sum eu vou fazer a mesma coisa. Alias e igual a sum. Fecho parênteses. E agora ele vai funcionar. Então eu tenho a categoria do produto, a contagem e a soma. Porém eu precisei passar o PLCall, a soma e dar um nome para aquela operação. E é exatamente a mesma coisa se eu quiser fazer uma média. Então eu vou copiar também o mesmo comando. Colo na linha de baixo. Vou trocar de sum para min, e aqui no nome eu troco para min também. E aí ele vai trazer as operações que a gente pediu. Porém, você viu que ele é um pouquinho mais chato de realizar do que o Pandas. Por mais que você chegue no mesmo resultado, ele é um pouquinho mais complicado de chegar nesse resultado final. Mas fora isso, é exatamente a mesma coisa. E aí, você pode ver também que a tabela não aparece tão bonitinha, não parece uma tabela em si. Você pode passar o comando print para deixar isso um pouquinho mais visível. Então, você coloca print, já está aqui o parênteses do print, roda, e você vê que ele traz um pouquinho mais organizado. Ele mostra todos os valores, ele deixa separadinho como se fosse uma tabela mesmo, então ele fica mais bonito. Beleza, e agora se eu quiser combinar várias bases de dados, eu tenho já essa de produto, agora eu quero trazer a de vendas, por exemplo. Então, primeiro eu vou chamar ela de df2, igual, eu vou dar um pl.read, vou ler o CSV, abro parênteses e aqui eu escolho qual que é a minha base. Então, eu quero a df de vendas nesse caso. Selecionei vendas, vou rodar essa linha, já está carregada a minha df2, eu posso visualizar o que tem dentro dela. E aí, a informação que casa com as duas, a chave que vai ligar uma com a outra é o número do produto. Então, como que eu faço para ligar a DF de vendas com a minha DF de produto? Então, eu vou passar aqui a minha DF de produto, ponto join, e essa é exatamente igual a gente faz dentro do Pandas. Abre o parênteses, eu quero juntar a minha DF1, que seria de produto, com o quê? A minha DF2, que é de vendas. Onde que eu quero linkar? Qual que é a chave da operação que eu quero ligar as duas? Então, eu passo on, significa em qual coluna, na número do produto, e how, eu tenho que passar como que eu quero essa operação, se eu quero left, right, se eu quero tudo. Se você não entende o que é isso, lá no meu curso eu explico em detalhes, então corre lá depois. E então eu quero, nesse caso, o left. Eu quero que ele me traga tudo que está para a esquerda. E aí, quando a gente fecha isso daqui, você pode ver que ele traz a minha base de vendas para dentro da de produto. Então, no produto eu tinha até o preço do produto, e agora ele me traz qual que é o número da loja, qual que é o mês da venda, qual que é o ano da venda e qual que é a quantidade vendida. Tudo baseado no meu número do produto. E então essa operação é exatamente igual dentro do Pandas. E aí a gente pode colocar ela dentro de uma nova variável, então vamos chamar ela de df final. E aí dentro da minha df final, eu chamo ela aqui.
e eu vejo que eu trouxe a minha base de dados de venda para dentro de produto. E aí agora eu tenho o meu preço do produto e eu tenho a minha quantidade vendida. Com isso, eu posso saber o valor da venda, que eu multiplico um pela outra. Então, beleza, para eu criar essa nova coluna de valor final, onde eu vou multiplicar o preço pela quantidade, sempre para criar novas colunas, a gente tem um comando dentro do Polar que se chama with columns, que significa com colunas. Então, sempre para criar colunas, a gente vai utilizar esse with columns, e sempre para selecionar PL call. Então, a gente vai misturar os dois agora. Então, por exemplo, DF final, eu quero dentro da minha DF final with columns. Aqui no final eu abro parênteses e posso abrir o colchetes de novo para ficar organizado. E aí aqui eu vou selecionar quais colunas que eu quero multiplicar uma pela outra. Então eu quero selecionar PL call a preço do produto, fecho parênteses, e para multiplicar, o Polars tem uma expressão, ao invés de você utilizar o asterisco, você usa o ponto mul, mul de multiplicar. Então você abre o mul, e aqui dentro você especifica o que você quer multiplicar. Se você quisesse multiplicar por 2, você simplesmente coloca 2 e ele vai trazer essa coluna multiplicada por 2. Nesse caso, a gente quer multiplicar por PLCO, e aqui dentro eu quero a quantidade vendida. Aí a gente vai fechar o parênteses do ponto mul e aqui a gente tem que passar um nome para essa operação, um nome para essa coluna. E esse é o comando que a gente já conhece, que é o alias. Então dentro do alias eu vou passar qual que é o nome dessa nova coluna. Então ela vai chamar valor final. Aqui dentro do valor final eu fecho, vou para a linha de baixo, fecho o meu colchetes, fecho o parênteses e agora você pode ver que você tem o valor final aqui no fim, onde você multiplicou a quantidade vendida pelo preço do produto e agora a gente tem um valor final. E aí o que a gente pode fazer também é salvar esse valor na variável df final e para isso a gente pode vir aqui para a linha de cima, df underline final igual, abro um parênteses, coloco o parênteses lá embaixo também, executo aqui a minha linha e aí quando eu chamo o ADF valor final, DF final, você pode ver que ela está aqui no fim. E aí lembra do comando que eu tinha falado antes para visualizar isso aqui de uma forma melhor, o print? Você coloca aqui no começo print, entre parênteses, e aí você tem essa tabela um pouco melhor visível. Agora, ok, momento da verdade, a gente vai testar a velocidade do Pandas contra o Polars. É realmente muito mais rápido? Vamos testar isso agora. Então, para isso, eu separei aqui em cima o código do Pandas, aqui embaixo o código do Polars, e os dois estão fazendo a mesma coisa. Eu estou lendo a minha base de vendas, que só para ter noção é uma base pequena, 6.000 linhas com 5 colunas ali, então não é uma base tão grande. Mas o que a gente está fazendo? A gente está lendo aquele CSV, agrupando por ano da venda, mês da venda e número do produto, e eu quero ver a quantidade vendida agregada em mínimo, média, máximo, soma e contagem. Isso a gente está fazendo para os dois, para o Pandas e para o Polars. Agora, a gente vai rodar esses dois códigos. Então, eu vou selecionar os dois aqui, vou dar o comando de rodar e agora a gente vai ver o tempo. E olha isso, olha esse resultado. Aqui na parte de cima, onde a gente tinha feito para o Pandas, ele realizou essa operação em 15 milissegundos. É baixo, mas olha o Polars, ele realizou em 1.4 milissegundos. Ou seja, se essa base fosse maior, se ela fosse milhões de linhas e esse daqui levasse 15 segundos, essa levaria 1 segundo. Se essa relevasse 150 segundos, aqui levaria 10 segundos. Então você vê a diferença? Aqui numa base pequena, onde a gente fez uma operação básica de somente ler e agregar, essa levou 15 milissegundos. Olha a diferença para o Polars. Ela é muito mais rápido para processamento de dados. Muito, muito mais rápido, porque ela foi criada com esse propósito de ser mais rápida e mais eficiente na hora de trabalhar com dados do que o Pandas. Porém, você me pergunta, vale a pena você trocar do Pandas para o Polars? Essa é uma pergunta que ela é um pouco complicada, porque como o Polars ela é nova, ela é muito menos robusta, ela tem muito menos operações que pode ser realizado para manipular dados do que o Pandas. O Pandas tem muitos anos e a cada ano eles vão desenvolvendo e lançando novas operações. Então, em questão de robustez, de opções que você tem para fazer de manipulação de dados, o Pandas ainda é muito maior. E é uma linguagem que muitas pessoas sabem, então é difícil você trocar uma linguagem que você trabalhava há muito tempo e aprender uma outra do zero para poder começar a trabalhar com ela. E aí, qual que foi a melhor opção que eu encontrei para mim?
trabalhar com as duas. Como assim que eu vou trabalhar com as duas? Eu utilizo o Polars para ler as bases de dados e para salvar em CSV, em Parquet, em Feather, seja lá qual formato. E as operações de manipulação de dado que eu quero fazer no meu ETL, eu utilizo o Pandas. Como que a gente faz isso? Então vamos supor, a gente tem a nossa DF final. Quando a gente roda ela, você vai ver que ela vai estar em Polars. Você sabe aqui pelo começo que está com os formatos aqui em cima, você tem as aspas. E aí eu posso mandar essa base para o Pandas. Como que eu faço isso? Eu tenho o comando to. Quando a gente coloca to, você vai ver aqui embaixo que você tem Pandas, NumPy, Series. E aí você manda ele para o Pandas. E aí, aqui no começo, eu quero passar uma variável nova, que vai ser a df. Então, a minha df, ela vai ser a df final que eu tinha no Polars para o Pandas. Quando eu rodo essa df e passo um info, você vai ver que ela é uma Pandas Data Frame. Ou seja, você pode ler bases de dados que são muito grandes, que vai ser muito mais rápido no Polars, e depois que ela estiver dentro do seu notebook, você converte ela para Pandas. Você faz todas as suas operações que você tem que fazer dentro do Pandas e depois você converte de volta para o Polars e salva isso de uma maneira muito mais rápida. E essa foi a melhor opção que eu encontrei para mim. Mas aí você vai ter que descobrir a melhor para você, certo? Então é isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Polars é uma ferramenta que veio para ficar, mas ela ainda está no começo, então talvez a melhor opção seja trabalhar com as duas agora e lá na frente a gente decide o que vai ser melhor, se é trabalhar somente com Pandas, que também tem a versão 2.0 que eu vou ensinar para vocês, ou trabalhar somente com Polars. Mas até lá, utilize as duas e tenta extrair o melhor dela para otimizar o seu trabalho. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se sim, eu peço que você deixe o like, deixa também um comentário se vocês vão utilizar o Polars ou ainda vão continuar no Pandas. E se inscreva no canal também, vai dar uma força gigantesca para mim, para continuar postando vídeo como esse, para eu continuar ajudando vocês e a gente caminhar sempre na direção de sermos melhores analistas e cientistas de dados, certo? É isso, galera, então nos vemos na próxima. Valeu e aquele salve!